Bem-vindos ao canal Mistérios Divinos. Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante pela história do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que tem sido um guia, consolador e fonte de poder para milhões de cristãos ao longo dos séculos. Você já parou para pensar como o Espírito Santo atuou na vida dos apóstolos e na formação da igreja primitiva? Ou como ele ainda influencia nossas vidas hoje? Prepare-se para descobrir os mistérios e as maravilhas que fazem o Espírito Santo, que não só transformam vidas, mas também nos capacitam a viver a fé de forma vibrante. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e deixar sua mensagem nos comentários. Sua interação é fundamental para que possamos criar mais conteúdos que inspirem e aprofundem sua caminhada espiritual. Vamos juntos desvendar os mistérios divinos. Olá a todos! Hoje vamos explorar um tema fundamental na fé cristã: o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo tem sido uma força vital na igreja desde seus primórdios e continua a influenciar a vida dos crentes ao redor do mundo. Para começarmos, é importante entender o contexto histórico em que o Espírito Santo se manifesta na Bíblia. O Espírito é mencionado pela primeira vez no livro de Gênesis, onde é descrito como pairando sobre as águas na criação do mundo. Porém, sua revelação mais significativa ocorre no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos. No Novo Testamento, o Espírito Santo é apresentado como a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ao lado do Pai e do Filho. Durante o ministério de Jesus, ele prometeu aos seus discípulos que enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo, para guiá-los, confortá-los e capacitá-los para a missão de espalhar o Evangelho. Essa promessa se cumpre no dia de Pentecostes, quando os discípulos estão cheios do Espírito e começam a falar em vários idiomas, marcando o início da igreja cristã. A partir desse momento, o Espírito Santo tem sido um agente de transformação, trazendo dicas, poder e direção aos crentes. Ao longo da história da igreja, o Espírito tem sido fundamental em grandes movimentos de renovação espiritual e em momentos de avivamento. Neste vídeo, vamos aprofundar nossa compreensão sobre o Espírito Santo, explorando seu papel na vida dos crentes, os dons espirituais que ele concede e os impactos significativos que tiveram ao longo da história da igreja. Prepare-se para uma jornada de fé e descoberta. Agora vamos aprofundar a história do Espírito Santo, começando pela narrativa do Pentecostes e como isso se transformou na vida dos apóstolos e na propagação do cristianismo. O Espírito Santo desempenha um papel crucial no Novo Testamento, sendo uma presença ativa e transformadora nas vidas dos seguidores de Cristo. A partir do momento em que Jesus ascende aos céus, o Espírito Santo se torna o guia e a força motriz da igreja primitiva. Uma das primeiras e mais impactantes manifestações do Espírito Santo ocorre no dia de Pentecostes, conforme descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Neste dia, os discípulos, reunidos em oração, são cheios do Espírito e começam a falar em outras línguas, permitindo que pessoas de diferentes nações compreendem a mensagem do Evangelho. Essa experiência não apenas valida a promessa de Jesus, mas também marca o início da missão global da igreja. Os dons espirituais são outra manifestação significativa do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo descreveu uma variedade de dons que o Espírito concede aos crentes, como a sabedoria, o conhecimento, a fé, os dons de cura, a operação de milagres, a profecia, o discernimento de espíritos, a variedade de línguas e a interpretação dessas línguas. Cada um desses dons é essencial para a edificação da igreja e a realização da obra de Deus na terra. O impacto do Espírito Santo na formação da igreja primitiva é inegável. Através da liderança do Espírito, os apóstolos realizam milagres, pregam uma mensagem de salvação e enfrentam perseguições. O Espírito Santo não só fortalece os crentes em momentos de dificuldade, mas também os inspira a compartilhar a mensagem do Evangelho com ousadia e coragem. Além disso, em Romanos 8, Paulo fala sobre a obra do Espírito em garantir a adoção dos crentes como filhos de Deus, dando-lhes uma nova identidade e um novo propósito. O Espírito também intercede por nós em oração, ajudando-nos em nossas fraquezas e guiando-nos em nosso caminhar diário. Essas manifestações e o papel do Espírito Santo não se limitaram apenas à igreja primitiva, mas continuam a ser uma realidade viva na vida dos crentes até hoje. O Espírito Santo nos chama a uma vida de santidade, nos capacita para o serviço e nos une como corpo de Cristo. À medida que avançamos, vamos explorar mais sobre os dons espirituais e como eles se manifestam na vida da igreja moderna.
Durante a Idade Média, a Igreja gerou crises internas e externas, incluindo a corrupção e a divisão. Contudo, mesmo em tempos de escuridão, o Espírito Santo não deixou de agir. O surgimento de figuras como Santo Agostinho e São Francisco de Assis ilustra como o espírito renovado, renovação espiritual e um retorno aos fundamentos da fé cristã, trazendo esperança e mudanças significativas. Avançando para a Reforma Protestante do século XVI, vemos o Espírito Santo desempenhando um papel crucial na iluminação da mente de reformadores como Martinho Lutero e João Calvino. Eles foram movidos a questionar práticas da Igreja e a buscar uma volta às Escrituras, promovendo uma nova compreensão da graça e da fé. O Espírito foi fundamental para a formação de novas tradições cristãs e para a difusão do Evangelho em toda a Europa. No século XX, o movimento de avivamento, incluindo o pentecostalismo, trouxe uma nova ênfase na experiência do Espírito Santo. Milhões de crentes ao redor do mundo, relatando experiências pessoais profundas de renovação espiritual, dons e manifestações do Espírito. Este movimento não apenas revitalizou a fé de muitos, mas também desafiou as estruturas e tradições existentes, promovendo uma religião mais vibrante e dinâmica. Contudo, a jornada da Igreja também tem sido marcada por desafios. Em épocas de guerra, opressão e secularização, muitos crentes enfrentaram crises de fé. No entanto, mesmo nesses momentos difíceis, o Espírito Santo tem sido uma fonte de consolo, esperança e força, guiando os fiéis e mantendo viva a chama da fé. Assim, ao longo dos séculos, o Espírito Santo tem se manifestado de diversas maneiras, moldando a história do cristianismo e influenciando o curso da fé. Essa presença contínua ressalta a importância do Espírito na vida da Igreja e nos encoraja a buscar uma relação mais profunda com Ele. Conforme nós, vamos examinar como os dons espirituais se manifestam na prática contemporânea e o que isso significa para a Igreja de hoje. O Espírito Santo desempenha um papel fundamental na vida pessoal de cada cristão, participando como conselheiro, guia e fonte de poder espiritual. Sua presença na vida do crente é essencial para a santificação, o crescimento espiritual e o testemunho do Evangelho. A santificação é o processo pelo qual os cristãos são transformados à imagem de Cristo. É o Espírito Santo que faz essa obra em nossos corações, convencendo-nos do pecado e nos guiando em direção à justiça. Em Romanos 8:13, Paulo nos lembra que se vivermos segundo a carne, morreremos, mas se pelo Espírito fizermos morrer as obras da carne, viveremos. Essa passagem ilustra a importância do Espírito na luta diária contra o pecado e na busca por uma vida que glorifique a Deus. O crescimento espiritual também é profundamente inspirado pela ação do Espírito Santo. Ele nos capacita a compreender as Escrituras, a orar de forma eficaz e a desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Em Gálatas 5:22-23, Paulo fala sobre o fruto do Espírito, que inclui amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, fidelidade, mansidão e domínio próprio. À medida que nos rendemos ao Espírito, esses frutos se manifestam em nossas vidas, refletindo o caráter de Cristo. Além disso, o Espírito Santo nos impulsiona a compartilhar nossa fé e testemunhar sobre a obra de Deus em nossas vidas. Em Atos 1:8, Jesus promete que receberemos poder ao sermos cheios do Espírito Santo, capacitando-nos a ser suas testemunhas até os confins da terra. Essa promessa é uma chamada para cada cristão que se envolve na missão de Deus, utilizando os dons espirituais que o Espírito concede para edificar a Igreja e impactar o mundo ao nosso redor. Portanto, o Espírito Santo não é apenas uma presença passiva em nossas vidas, mas uma força ativa que nos transforma, nos guia e nos capacita a viver de maneira que glorifique a Deus. Sua importância na vida do cristão é inegável e devemos nos encorajar a buscar uma maior intimidação com Ele. Conforme encerramos nossa discussão sobre o papel do Espírito Santo, convido você a refletir. Como você tem buscado a presença do Espírito em sua vida? Quais áreas da sua jornada espiritual precisam da intervenção do Espírito Santo? Ao longo de nossa jornada, exploramos o papel vital do Espírito Santo na fé cristã, destacando sua influência desde a Igreja primitiva até os dias atuais. Vimos como o Espírito se manifesta de maneiras poderosas, desde o Pentecostes até os grandes movimentos de avivamento, sempre guiando e fortalecendo os crentes em sua missão de compartilhar o Evangelho. Discutimos como o Espírito Santo atua na vida pessoal do cristão, realizando uma obra de santificação, promovendo o crescimento espiritual e capacitando cada um de nós a sermos testemunhas da graça de Deus. Essa transformação é um testemunho do amor e do poder de Deus, que continua a operar em nós e por meio de nós, mesmo em tempos de desafios e tribulações. A mensagem de esperança que podemos levar conosco é que o Espírito Santo não é uma força do passado, mas uma presença viva e atuante na vida da Igreja e dos cristãos. Ele nos consola em tempos de dor,
nos guia em momentos de dúvida e nos fortalece em nossa caminhada de fé. Assim como fez na história, o Espírito Santo está presente hoje, pronto para nos encher, nos renovar e nos levar a cumprir a missão que Deus nos confiou. Portanto, ao encerrarmos este vídeo, lembre-se de que você não está sozinho em sua jornada. O Espírito Santo está com você, operando continuamente para trazer transformação, esperança e poder à sua vida. Que você busque essa presença e permita que Ele trabalhe em você e através de você. Agora, ao refletir sobre tudo o que discutimos, questionamos: como você pode abrir seu coração para a ação do Espírito Santo em sua vida? Quais passos você pode dar para se tornar mais sensível à sua liderança? A mensagem mais impactante sobre o Espírito Santo é a sua capacidade de transformar vidas de maneira profunda e pessoal. A ideia de que o Espírito Santo atua como um consolador e guia, ajudando os crentes a crescerem espiritualmente e a viverem de acordo com a vontade de Deus, é realmente inspiradora. Além disso, a promessa de que o Espírito Santo nos capacita a ser testemunhas do Evangelho em nosso dia a dia, reforça a importância de estarmos abertos e receptivos à sua influência. O Espírito Santo não apenas nos convence do pecado, mas também nos dá poder, esperança e um propósito. Essa presença contínua é um lembrete de que, mesmo em momentos de dificuldade, não estamos sozinhos, pois temos um aliado que nos fortalece e nos guia em nossa jornada de fé. Agora gostaria de saber sua opinião. Quais aspectos do Espírito Santo você considera mais impactantes? As manifestações do Espírito Santo na comunidade cristã. As manifestações do Espírito Santo na comunidade cristã são diversas e têm se mostradas fundamentais para o crescimento e a edificação da igreja. Aqui estão algumas das principais manifestações que podem ser observadas. Dons espirituais. O Espírito Santo concede uma variedade de dons aos membros da igreja, conforme descrito em 1 Coríntios 12. Esses dons incluem sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento de espíritos, línguas e interpretação de línguas. Cada um desses dons desempenha um papel crucial na edificação da comunidade e no cumprimento da missão da igreja. Avivamentos e renovação espiritual. Ao longo da história, o Espírito Santo tem sido responsável por avivamentos que renovam a fé das comunidades cristãs. Esses avivamentos muitas vezes resultam em um aumento na oração, na evangelização e em um retorno às Escrituras, promovendo uma revitalização espiritual significativa. Consolação e orientação. O Espírito Santo atua como consolador, oferecendo conforto em tempos de dor e perda. Ele também guia os crentes em suas decisões, trazendo claro e direção através de orações e meditações na palavra de Deus. 4. União e comunhão. O Espírito Santo promove uma unidade entre os crentes, criando um senso de comunidade e pertencimento. Essa união é essencial para a saúde da igreja, permitindo que diferentes membros trabalhem juntos em harmonia para o propósito comum de glorificar a Deus. 5. Testemunho e evangelização. O Espírito Santo capacita os cristãos a serem testemunhas positivas do Evangelho. Ele dá coragem e ousadia para compartilhar a fé, além de preparar os corações das pessoas para receber a mensagem de Jesus. Essas manifestações não apenas fortalecem a comunidade cristã, mas também refletem a presença viva do Espírito Santo em nossas vidas. Ao estarmos abertos a essas manifestações, podemos experimentar uma profundidade maior em nossa fé e um impacto mais significativo em nosso mundo. Certamente. Desenvolver os dons espirituais é uma jornada enriquecedora que pode trazer grande transformação na sua vida e na vida da comunidade em que você está inserido. Para isso, é importante buscar um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo, através da oração, do estudo da Bíblia e do envolvimento ativo na vida da igreja. Além disso, aqui estão algumas dicas para ajudar no desenvolvimento dos dons espirituais. 1. Oração. Clame a Deus pedindo que Ele revele quais dons você possui e como usá-los. A oração é fundamental para discernir a vontade de Deus. 2. Estudo das Escrituras. Aprofunde-se na palavra de Deus, especialmente em passagens que falam sobre os dons espirituais, como 1 Coríntios 12 e Romanos 12. Isso ajudará a entender melhor como esses dons funcionam na prática. 3. Envolvimento na comunidade. Participe ativamente de sua igreja, envolva-se em ministérios e projetos que utilizam os dons espirituais. A prática é essencial para o desenvolvimento. 4. Mentoria e comunhão. Busque mentores e pessoas mais experientes na fé, que possam orientá-lo e encorajá-lo no uso de seus dons. A comunhão com outros cristãos é essencial para o crescimento espiritual. 5. Feedback e reflexão. Esteja aberto ao feedback sobre o uso de seus dons e reflita sobre as experiências que você tem. Isso permitirá que você ajuste e desenvolva ainda mais seus talentos. Se você estiver interessado em aprofundar seu conhecimento sobre como desenvolver os dons espirituais, eu ficaria feliz em ajudar.
Se você gostou deste vídeo e deseja ver mais conteúdos inspirados sobre o Espírito Santo e outros temas espirituais, não esqueça de curtir, compartilhar e deixar sua mensagem nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós e ajude o canal Mistérios Divinos a criar novos vídeos que atendam às suas expectativas e interesses. Juntos, podemos explorar ainda mais os mistérios e a beleza da fé cristã. Agradecemos por fazer parte dessa jornada.